uma das coisas que se comenta aqui é que, na verdade, a gente está vivendo esse dia até hoje, né? Ele não interrompeu ainda. O dia seguinte, ele segue. Falar, mas foi muita coisa que aconteceu. Muita coisa. Eu lembro que teve um sábado que a gente precisou ir lá pro União pra ajudar e ser voluntário, ajudar com as doações e iam receber abrigados lá também. Então a gente precisou ir pra lá pra ajudar. E a gente conseguiu ajudar bastante coisa, organizar bastante coisa de doação. No dia seguinte da tragédia, a gente... que não foi só a família em específico que morava na casa, né? Eu estava procurando familiares também, né? E muitos foram para abrigo, a gente não sabia se conseguiu se salvar, se não conseguiu. Então foi um desespero total, assim, nos primeiros dias, né? Graças a Deus, terminamos inteiros, todos em segurança e ainda com a satisfação e o orgulho de ter feito melhor. E é difícil. É ruim. Olhar a estrutura e ver que tão cedo não volta, infelizmente. Quem salvou foi o povo. Jim Podcast Brasil. Todas as modalidades em um só espaço. Jim Podcast Brasil. Oi, gente! Oi, Cedric! Como é que você tá? Mais um episódio do Jim Podcast Brasil começando. Oi, Ícaro. Oi, pessoal. Bom estar aqui com vocês de novo. Por aqui tá tudo bem. E aí, Ícaro? Tudo jóia, né? Tudo jóia. Apesar de que o assunto do episódio de hoje é um pouco sério. Pode ser um pouco triste também. Já vou avisando as pessoas aí que estão acompanhando esse episódio. Mas é um assunto necessário, né? Com certeza, é um assunto muito necessário, apesar de não ser um assunto feliz. E para começar o episódio de hoje, a gente vai voltar lá atrás, a gente vai lá para maio, logo após as enchentes devastarem boa parte do Rio Grande do Sul. Muitas cidades gaúchas foram acometidas pela chuva, e naquele momento ocorreu uma mobilização muito grande do próprio povo gaúcho para salvar, né, o próprio povo, e algumas instituições elas acabaram servindo de apoio e de ponto de acolhimento para pessoas e também para donativos. O GNU, né, o Grêmio Náutico União, foi um desses espaços, e quem esteve lá presencialmente foi a nossa campeã mundial, Daiane dos Santos. E esse vídeo que a gente vai assistir a seguir, ele foi publicado no Instagram da Dai, e ela mostra como que ficou, né, essa situação após a catástrofe. Então vamos conferir aí o vídeo dela. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui no União, na Moinhos de Vento, na Quintino, onde foi minha casa durante muito tempo de treino. E hoje a gente tá num movimento que não é tão legal pelo motivo que a gente tá aqui, mas é muito legal por esse motivo das pessoas que estão aqui hoje. Quero agradecer a todas as pessoas que se comoveram, que saíram das suas casas como voluntários, que vieram aqui no União para poder, acho que, entregar todo o amor que a gente quer para as pessoas que estão vivendo esse momento de vulnerabilidade. Também lembrar que a União abriu as portas aqui, em parceria com a Defesa Civil, para acolher as pessoas que ficaram sem moradia. Gente, estou tão feliz, estou muito orgulhosa de todos e muito bom poder estar aqui também colaborando de algum jeito. Pois é, muito triste ver isso, mas também é feliz ver, né, esse acolhimento. E, porém, passou um mês já, né, dessa situação, que ainda não está tão diferente. O que acontece depois também é muito importante, né? Nesse momento as pessoas elas estão limpando ainda as coisas, estão tentando retomar a vida,
E tanto que a própria Daiane, ela voltou às redes sociais para compartilhar um novo vídeo com um novo chamamento para colaborar com o Rio Grande do Sul, e a gente vai ver esse vídeo também agora. Oi, pessoal. Bom, como vocês sabem, eu sou gaúcha. Agora, nesse momento, eu não estou mais em Porto Alegre, mas o meu coração continua ali, junto com os gaúchos. Vocês têm acompanhado, a gente tem vivido a maior tragédia ambiental no nosso estado. E acredito também que seja uma das maiores do Brasil. O Rio Grande do Sul tem se reerguido, que é um estado muito forte, mas ele nunca será mais forte do que com a mão e com a ajuda de todos nós brasileiros. Então eu peço nesse momento agora, que vai chegar, que é o momento mais delicado, eu acredito, por conta da baixa da água, a ajuda de voluntariado, de mão de obra. A gente precisa que mais pessoas venham ajudar na limpeza das casas, na reestruturação da vida de pessoas. Claro, quem se pudesse colocar presente nesse momento. E você que está doando, por favor, continue. E lembrar que doação não é descarte. Muito obrigada. Pois é, Cedric, imagens fortes, lembranças mais fortes ainda, né? Mas a mensagem que eu queria deixar aqui é do quanto o esporte é forte, né, cara? Daiane e tantos outros atletas, né, se mobilizando aí juntos, né? Eu acho que, assim, eu não tenho uma outra palavra para classificar essas pessoas a não ser heróis, né? Eles são verdadeiros heróis, né? Aqueles que merecem ser reconhecidos, e a sua colaboração certamente aqui está ajudando demais o Rio Grande do Sul. E eu não digo não apenas o esporte, né? Mas as pessoas e a comunidade, e as famílias e tanta gente, assim. Então, Daiane, parabéns para o GNU, parabéns para todo mundo que está mobilizado e tem ajudado e tem colaborado, tem feito, nem que seja o mínimo, sabe? Isso é essencial nesse momento. E agora, voltando ao Grêmio Náutico União, que foi onde a Daiane mostrou ter se tornado esse ponto de apoio para tantas pessoas. A gente quer começar esse podcast agora e entender um pouquinho de como a ginástica está sobrevivendo após a tragédia, porque são muitas questões, são muitos quesitos, muita coisa foi abalada, não só o esporte, mas o esporte não pode morrer, né? A ginástica tem que resistir, o esporte tem que resistir. E quem vai contar um pouquinho disso para a gente é a Adriana Alves. Ela é técnica do Grêmio Náutico União e ela está muito envolvida no processo de reestruturação, e ela é um dos nomes que tem colaborado muito para a ginástica sobreviver mesmo no Rio Grande do Sul. Adri, seja bem-vinda ao Jim Podcast Brasil, ao Jim Blog Brasil. Prazer falar com você. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, Ícaro, Cedric. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar da ginástica gaúcha, poder falar nesse momento que não, como vocês disseram, não acabou, né? Está passando. Hoje em dia é um alívio muito maior do que a gente viveu naqueles primeiros dias, mas sobrevivemos, né? E vamos continuar sobrevivendo ainda por um tempo, porque o estado realmente foi muito devastado. E Porto Alegre em si tiveram vários lugares, mas a grande Porto Alegre, que a gente chama que são as cidades mais próximas, assim como Canoas, que foi a cidade mais devastada dessas que estão próximas a Porto Alegre. No estado tiveram muitas cidades que simplesmente desapareceram, né? Ontem mesmo estávamos falando sobre uma cidade que se chama Mussum, que ela é no meio de montanhas, assim, ela é um vale, e ela sumiu, simplesmente sumiu, né? Então, aí são novas estruturas, eles estão falando até de modificar o mapa, de fazer essas cidades irem para outro lugar, porque a tendência agora a enchentes com uma determinada frequência no Rio Grande do Sul, ela está sendo notícia, né? Então começa a chover, a gente já tem medo. Mas estamos trabalhando, né? Falando sobre ginástica, naquele primeiro momento, eu não estava em Porto Alegre, porque o meu filho nadador de águas abertas, né? Maratonista de águas abertas, estava participando de um campeonato brasileiro em Itajaí, e como era próximo daqui, ele mora em Belo Horizonte, eu fui assisti-lo. E acho que foi dia 2
2 ou 3, agora não lembro exatamente o dia da tragédia, né? Mas eu não consegui voltar. Era para eu voltar no domingo e meu ônibus não saiu, eu fui de ônibus, que era próximo de Porto Alegre, e aí nós ficamos naquela coisa à distância, vendo tudo que estava acontecendo e à distância, e me sentindo completamente impotente e culpada de não estar ajudando, porque aí de longe a sensação era muito pior, no caso de nós termos a proximidade, né, de conhecer as pessoas, de ver o que estava acontecendo. Mas quando eu cheguei, que eu consegui voltar, porque tinha uma equipe de natação do União também, e a gente estava muito envolvido, porque tinha alguns funcionários, uma funcionária que é a senhora que limpa o ginásio para nós, ela fez contato comigo durante a madrugada. Agora eu já não sei precisar que dia era, acho que não era domingo, não, acho que domingo eu voltei. Acho que era sexta até, no feriado mesmo, sei lá. Mas ela começou a fazer contato comigo de madrugada. Como era um número que eu não conhecia, e a gente recebe um monte de números, né, às vezes ligando, eu não costumo não atender. E o meu telefone tocou 2 ou 3 vezes de madrugada, eu não atendi, botei no silencioso. No outro dia de manhã tocou de novo, aí eu resolvi atender. E era ela com o telefone de um dos sobrinhos dizendo: Adri, a água está subindo, eu preciso que alguém me tire, me ajuda. Somos em 11 pessoas. E aquilo foi me dando um desespero. Ela é muito próxima nossa, assim, não só do ginásio, mas trabalha também para mim aqui em casa e tal. E aquilo foi me deixando enlouquecida à distância. E comecei a chamar um monte de gente. A gente conhecia gente com bote, conhecia os próprios remadores do União, os nadadores, eles estavam tentando também com jet ski, aquela mobilização. E nesse meio tempo, a irmã da Vitória, que é a minha aluna, também, ela botou a Adri, minha irmã também, já está no telhado, a água está subindo. Então, à distância foi horrível ficar ouvindo isso. Mas quando a gente chegou, era muito pior do que a gente tinha visto pela TV, do que a gente estava ouvindo. Ainda nesse dia, eu saí, eu tenho família, né, em Santa Catarina, e aí quando o meu ônibus não saiu, eu fui para a casa da minha sobrinha e passei lá o final de semana, na verdade, e quando eu fui voltar, eu consegui voltar com o pessoal do União. O União contratou uma van para levar, porque nós tínhamos alguns atletas e 3 treinadores da natação, que estavam também em Itajaí, ficaram presos. Aí eu fui, me encontrei com eles e nós voltamos. E aí, nessa volta, a gente já estava com aquela coisa que vai ter que abastecer, então a gente já trouxe muitos litros de água, porque nós sabíamos que todo mundo ia ficar sem água, as pessoas já estavam dizendo, não tem luz, não tem água, não tem água. Então a gente comprou, fizemos supermercado, fizemos uma compra gigante de água, né, para poder abastecer. Por exemplo, comprei água para todos os profs do departamento, que a gente sabia que iam ficar sem água, né? E na chegada, a gente não teve a dimensão de como era, porque a gente fez uma rota alternativa, que foi uma rota usada por muito tempo aqui, que não tinha sido atingida, muito maior, mas sem nada. Então, a gente não tinha noção daquilo. Quando a gente chegou no clube, a coisa era muito maior, né? O clube conseguiu, durante um curto período de tempo, se mobilizar para construir dentro do ginásio da GR. É um ginásio novíssimo, elas nem usaram ainda, né? Não tinha nem sido inaugurado, mas era uma estrutura boa e nova. Então, conseguiu, dentro do ginásio da GR, os donativos com colchões, equiparam todo ele para receber até, se eu não me engano, era até 200 pessoas que poderia receber na época. Nós fomos a 290 e tantos. Não era para ter pet, mas aí as pessoas que acabaram indo para lá, muitos tinham cachorro ou gato, tinha um com uma calopsita, né, que acabou a calopsita não indo, mas foi tudo assim, a gente foi se estruturando, e quando a gente chegou, quando eu cheguei, os donativos já chegavam, as pessoas já estavam chegando nos abrigos, e foi uma experiência muito diferente, porque nós nunca tínhamos passado por isso. Mas começaram a chegar muitas pessoas no clube e nós perdemos o controle, porque a gente fez um mutirão assim de... Eu fiz uma planilha, porque eu pensava assim, as pessoas estão chegando no clube, aí vinham pessoas e perguntavam, fulana de tal tá aí? Ou o meu cachorro é esse, meu cachorro tá aí? E aí tu ficava naquele desespero, assim, não, aqui não tem. Aí tu vai lá, tu ia pegar uma lista, quem tem a lista dos nomes? Ah, é a prefeitura.
Aí tu ia tentar chegar na prefeitura, não era tão fácil o acesso assim para tu ver os nomes. E bem no dia que eu cheguei, até foi uma das coisas que me emocionou muito, a mãe da Rafa Oliva me mandou, ela estava trabalhando num abrigo na escola dela, me mandou uma foto de uma senhora e disse assim, Adri, aí aquelas coisas, a amiga da amiga me mandou essa foto e disseram que a mãe dela está no União, tu pode ver. Aí o meu departamento, o Danilo, que é professora, a Fernanda, que é minha filha e a professora, a Juliana, e aí Vitória e Bruna, que são professoras também, mas são mais novas, talvez vocês não conheçam. Mais novas não, a Vitória foi minha aluna, é antiga, mas assim, são como professoras, são recentes. Eles ficaram muito, mas muito envolvidos. A ponto da Fernanda tinha que pedir para ela ir para casa, porque ela passava e virava noite e dia dentro do clube. A emoção pegou de uma forma que parecia que se tu saísse dali as coisas não funcionariam. Né? E aí eu cheguei para o Danilo, mostrei, Danilo, olha só, porque eles estavam fazendo as rondas noturnas, eles passavam noite e dia, literalmente. E a dia era na movimentação de distribuição de donativos, ou na chegada, na acomodação, né? E à noite eles faziam a ronda do abrigo. E aí, Danilo, tu conhece essa senhora? Conheço, é a dona fulana, não lembro mais o nome. Tá aqui, tá. Ele me levou até ela. E aí, nisso, era a filha que estava atrás dela. Aquilo me deu uma comoção, porque eu pensei, nossa, achei a mãe de alguém. E assim foram vários momentos que a gente foi passando. E a questão do abrigo foi uma novidade, assim, a forma de falar é estranha, mas foi uma novidade muito grande, porque a gente tinha famílias, me desculpem os termos, assim, famílias normais, que eu quero dizer, aquela família que tem uma condição de vida média ou até boa, né? Mas assim, vive normal, tem casa, tem emprego, tem tudo, que estavam lá, todos da família. Graças a Deus ali a gente não teve perdas, não tinha famílias que, por exemplo, foi a mãe, o pai e o filho não veio, não tinha isso, né? Nós tínhamos prisioneiros, né, com tornozeleira eletrônica, tínhamos craqueiros, tínhamos indigentes realmente, assim, tinha tudo misturado, né, tudo misturado. E aquilo ali foi fazendo a gente aprender a como lidar com tudo isso. Aí tentei fazer uma planilha, porque eu pensava assim, nossa, uma coisa que pode ser até abobada da minha ideia, mas por que a prefeitura não faz uma planilha Google, que seja, tá? E cada abrigo coloca a relação de quem está entrando. Porque aí tu vai ali, tu olha, o fulano está em tal lugar, o Beltrano está em tal lugar. Paralelo a isso, chegavam as pessoas que estavam na rua, que não tinham sido socorridas, e aí não foi socorrida, então tu não tem para onde ir. Aí chegavam com um monte de sacolas, com um monte de coisa, eu queria ficar aqui, eu queria tomar banho, não tinha água, não tinha luz, né? O que aconteceu? O clube tem poço, então fechou todos os lugares e manteve um único local de água, que era para a cozinha, porque aí o Econômo começou a fazer todas as refeições, né? E a gente também recebeu muita doação de comida pronta, mas também doação de mantimentos, né? E a gente deixou o banheiro deles. Então, todos os que estavam desabrigados foram para o ginásio da GR, que é no fundo do clube, assim, o clube é comprido, e lá no final, depois que passa a piscina olímpica, tem a musculação de atletas e o ginásio da GR. Então, todos os desabrigados foram para o ginásio da GR. A parte de trás, que é uma churrasqueira grande que tem, foi fechado para pet, mas aí era só os pets daqueles que estavam abrigados no clube, não eram todos. Só teve um cachorro que a gente pegou na rua que o nosso gerente, não vou botar mais cachorro, mas aí a gente se abraçou no cachorro, botou ele para dentro, ele não teve o que fazer, que estava perdido lá, então só tinha um sem dono. E do lado, na musculação dos atletas, foi montada uma estrutura espetacular médica. Então, assim, tinha enfermeiro, todos voluntários, enfermeiro, médico, dentista. Aí, dentro da medicina, tinha várias especialidades que eles mudavam, um dia do oftalmo, um dia do dermato, um dia da pediatra, e assistente social, recreacionista. Esses eram os que ficavam lá em cima. Então, se montou uma estrutura enorme, aí a gente começou a distribuir aqueles jalequinhos, aqueles coletinhos,
Quem tinha a cor do colete roxo trabalhava no ginásio, que é um ginásio poliesportivo, que foi aonde nós recebemos e distribuímos os donativos. No início a coisa foi chegando, não sabia o que fazer. Com o tempo a gente conseguiu, nos degraus todos, tipo masculino, tamanho GG, masculino, tamanho G, masculino, tamanho... Então era um lado masculino roupa, um lado só sapatos. Aí tinha toda a numeração, a gente fixou na parede. Tamanho infantil, toda uma numeração. Aí, tamanho feminino, 34, era toda uma linha, tipo loja. Né? A gente fez assim, fazia uma triagem, porque apareceu sapato de salto, apareceu coisas muito velhas, muito sujas, que não tinha como. Aí, roupa íntima foi uma das campanhas da DAI, porque depois que a gente já estava mais craque nisso, a gente fazia um kit. Então, deixava pronto lá, botava dentro de um saco de lixo, né? Pegou vários sacos, botava dentro do saco de lixo e etiquetava. Masculino GG. Aí ali vinha cueca, vinha meia, vinha camiseta, vinha bermuda, vinha agasalho de frio, vinha calça. Então, quando a pessoa chegava lá, tu já pegava o kit. Não tinha muito o que olhar, mas ele já tinha sido separado com aquilo que ia tendo de melhor, a gente ia botando. E, claro, os mais ruinzinhos iam ficando, mas acabou que em algum momento aqueles também tiveram que ir para doação. Mas a roupa íntima era uma coisa que me deixava bem chateada, assim, porque é ruim tu receber uma doação e, além de tudo, tá sujo, tá, sei lá, né, rasgado. Então, a gente começou a fazer uma campanha. Aí, nessa campanha, a DAI conseguiu, eu acho que, eu não vou mentir, assim, mas era uma quantidade enorme de roupa íntima para mulher, principalmente, que era da Plié. Aí, a Dani fez doação em dinheiro, então eu comprei bastante coisa com o dinheiro da Dani Hipólito, a Rossana Ben, que fez uma doação enorme de dinheiro também, da família toda. Então, as pessoas estavam com medo de fazer Pix para pessoas desconhecidas, né? E fora isso, alguns clonaram o Pix do clube, aí fizeram um errado, da Sojipa a mesma coisa, né? Teve tudo isso no meio. Então, às vezes, as pessoas preferiam mandar para a gente no privado, e aí a gente fazia uma prestação de contas, e foi indo. Aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Uma chegada enorme de voluntários, aí teve gente querendo roubar criança, teve tudo nos abrigos, porque a gente não estava preparado para isso. Né? Ninguém tinha uma preparação de estrutura, né? Ninguém sabia, e, ao mesmo tempo, emocional. Né? Então, os voluntários no início chegavam, eram voluntários que a prefeitura só fazia um cadastro, só que não deu conta. A quantidade, o volume de doações que a gente recebeu foi maravilhoso e não dava conta da gente distribuir, fazer triagem, atender aos desabrigados, porque a gente tinha que atendê-los também com várias coisas. Então, aquele número de voluntários era impossível. E aí a gente abriu, começou a fazer chamada, precisamos de voluntários, precisamos de açúcar, precisamos de, sei lá, a gente teve que sair desesperadamente atrás de kit leptospirose, porque não tinha. Até a Dani no Rio, ela foi atrás para mim também, a Daiane conseguiu o kit também. A gente não conseguia seringa para insulina, porque tinha gente com diabetes e nós não tinha seringa no mercado. Aí eu tenho familiar que trabalha para a SAMU, ela foi atrás, aí conseguiu. A gente precisava de remédio para autista, não conseguia. Então, foi um perrengue, assim, sabe? Situações muito inusitadas. E a solidariedade foi enorme, enorme. Existiam aquelas pessoas que, claro, acabam muitas vezes atrapalhando, né? Sendo desonestos e aproveitadores, mas a grande maioria foi muito solidária, muito mesmo. Quem salvou foi o povo. Eu acho que, Adriana, eu até peço desculpas também, porque eu me emocionei um pouco escutando o relato, assim, e, né, acho que foi muito importante você contar, assim, dessa forma tão detalhada, porque, realmente, o que a gente viu, eu acho que não chegou nem um pingo perto do que aparentou ser, sabe? Então, assim, eu, enquanto cidadão, eu fico um pouco revoltado e também saber que tudo isso aconteceu e a gente não tinha o que fazer daqui, né? Então, queria te parabenizar,
queria muito parabenizar o Grêmio Náutico União por isso, sabe? Por ter disponibilizado, não só disponibilizado o espaço, mas ter disponibilizado vocês mesmos, assim, para salvar essas vidas, assim, porque eu acho que ali como eu falei no início, na abertura desse episódio, vocês foram heróis, sabe? Heróis que foram muito além do que apenas manter a ginástica artística, manter o esporte vivo, manter um esporte, né, ativo, né? O Troféu Brasil está chegando, né? Vocês têm o preparo com os atletas. Vocês foram muito além disso, sabe? Vocês salvaram vidas mesmo, assim, o trabalho de vocês. Cedric também, se quiser comentar alguma coisa, mas o trabalho de vocês foi formidável. A gente de longe não tem a verdadeira noção da imensidão que foi essa tragédia, porque por exemplo, eu fiz doações, né, separei coisas para enviar aqui da minha cidade, água, o que eu podia fazer, eu fiz, mas não passa na sua cabeça, por exemplo, que tem uma criança autista precisando de um medicamento, que tem um diabético, sabe? E esse mix de pessoas, né, de identidades culturais diferentes, de classes sociais diferentes, é igual você disse, né, Adriana, não dá para mensurar daqui, né? Isso que você passou, assim, eu acho que foi importante também você fazer esse relato sem interrupções, porque, assim, é um outro ponto de vista que a gente tem a partir de agora falando com você. E uma das coisas que eu queria, assim, te perguntar era que você disse que as pessoas estavam tão envolvidas, né? Todos os treinadores e você me falando tudo que vocês estavam fazendo, paralelo a isso, vocês continuaram dando os treinos no clube? Como que foi isso? O nosso ginásio ele é um pouco mais escondido, né? E dentro do clube tinha esse QG dos desabrigados, desconhecidos, digamos assim, e uma sala de fitness que é bem para o outro lado do clube, que era onde ficavam os familiares de atletas ou os próprios atletas, que no caso foram os do remo, né? Porque os atletas do remo, eles tinham estavam se preparando para uma seletiva olímpica. Eles não tinham uma chance enorme, mas quem não está lá não tem chance nenhuma, né? Então, na ilha, eles acabaram saindo pelo segundo andar da ilha, foram resgatados no primeiro dia, né? Porque subiu durante a noite muito, tapou todo o primeiro andar do alojamento na ilha. Então, eles estavam bem próximos da gente. Então, esses circulavam normalmente dentro do clube. Agora, aqueles que eram os desconhecidos, eles não circulavam. A gente foi colocado um policiamento bastante forte, inclusive, porque o nosso gerente, ele é coronel de bombeiros, né, aposentado já, então ele tem uma entrada muito grande, a gente chama de brigadiano aqui, né, mas de polícia, da polícia, né, não sei, não é brigadiano que vocês chamam, na polícia normal, polícia de rua, assim, e a Polícia Civil trabalhou muito intensamente também dentro, porque o secretário do município, ele acabou virando morador de dentro do clube, ele não saía do clube também, né? Porque foram muitas coisas, muitas situações que aconteceram. E aí o nosso ginásio ele é mais escondidinho. Então, depois de mais ou menos uns 4 ou 5 dias sem treino, que a gente viu que a gente só teve uma menina e um menino que eles não foram atingidos, mas como eles moravam no terceiro andar, eles ficaram ilhados. E aí não conseguiam sair de casa. E tinham alguns barqueiros que passavam e distribuíam água e distribuíam as marmitas para quem estava ilhado. Então, uma das minhas meninas, eu não vou falar o nome dela, porque ela estava toda envergonhada, né? Mas ela ficou com a família e com a mãe, na verdade, mais os vizinhos, que os vizinhos todos subiram para o apartamento de um deles, né? E aí, depois de 10 dias, eu consegui convencê-las a sair de barquinho, saíram de barquinho, e foram para o clube. Aí elas ficaram dentro do clube até poder voltar para casa, agora já estão em casa. E um dos meninos também da pré-equipe, que foi a mesma situação. Não foi atingido, mas não podia sair de casa. Então, ninguém treinava, a não ser aqueles que ou tinham um Troféu Brasil, ou no caso da Andresa e Luísa e a própria Rafa, que também estava para ir para o Rio, né? Para o Pan-Americano. Então, esses treinavam. E nós nos revezávamos. Por exemplo, o Kiko ficava
atendendo num determinado horário, aí precisava dele, porque a gente tinha algumas situações que nós éramos pontuais, assim. Por exemplo, eu ficava lá na entrada, na portaria, recebendo os donativos, distribuindo, controlando voluntários, para quem ia para onde. O Kiko ficou na parte da triagem, ele recebia os donativos, separava lá. Então, cada um tinha uma função. Então, ele, quando estava muito cheia a área dele, ele ia e eu ficava no treino. Quando estava muito forte a entrada ali, o fluxo muito grande, ele ficava no treino e eu ia. E as meninas, a Luísa tem uma casa bem grande, então a mãe dela começou a recolher pet de todos os jeitos, chegou a ficar com 15 cachorros lá, e ajudando dessa forma. E muitas mães foram e conseguiram ajudar no ginásio mesmo, nos donativos. E a gente só não postava nada. Eu dizia para as gurias, não vamos postar nada, vamos começar. A gente foi trabalhando bem de leve no início, assim, a gente até quando chegou no Rio não estava 100% a séries, porque emocionalmente a gente vivia chorando. E aí acaba que muitas vezes, sei lá, vou fazer alguma dificuldade, alguma acrobacia, mas assim, tu ficava com receio de tu estar abalado emocionalmente, sei lá, ter uma queda, ter alguma coisa. Então a gente foi mais aos pouquinhos. Mas conseguimos, né? Conseguimos prepará-las assim e a gente tentou de tudo que é jeito fazer uma bolha em volta deles, para que eles não vivessem tanto lá. Em alguns momentos apertava e precisava colocar eles no trabalho, então eles foram também, porque a gente recebeu caminhões assim com uma quantidade absurda. O caminhão do COB foi com tanta água que foram 2 horas e meia tirando a água do caminhão e subindo para o ginásio. E fora isso, a Letícia do Jurerê Esportes lá também mandaram um caminhão, Curitiba, a Irina me avisou, chegou um caminhão enorme, foi muita coisa. Então, às vezes, as gurias também iam ajudar, ou tá saindo e tá entrando, tá no horário livre ali no intervalo do almoço, elas pediam para ir para o ginásio, ajudar a distribuir, a separar, a fazer a triagem, porque era difícil tu ficar ali fazendo nada, entendeu? Tu vê tudo aquilo e não fazer nada. A única coisa foi nos abrigos que elas não foram. Mas as mães também ajudaram, né? Então a gente conseguiu preparar dessa forma, tentando fazer essa bolha em volta deles, tendo todo o cuidado, principalmente em relação à segurança delas, né? Que estavam indo para um evento e a gente chorava o tempo inteiro, então a gente ficava abalado, ficava com pena até de forçar, às vezes, né? De cobrar mais, assim, fortemente, mas elas corresponderam. Mas tem uma coisa que eu queria falar muito, que foi em relação aos atletas do remo e da natação, que, por exemplo, uma das professoras de natação, que foi a que veio comigo de lá de Itajaí, ela, ali bem próximo, não sei se o Ícaro conhece Porto Alegre, mas o Cedric, eu sei que já deve ter vindo para a Sojipa, bem próximo da Sojipa, ficou tudo alagado. Né? União é para cima. A Sojipa também é, mas assim, tipo, 3, 4 quarteirões abaixo da Sojipa, a água foi lá para cima. Então, isso é perto, a gente consegue ir caminhando. E essa professora estava com a camiseta do GNU e desceu com outro professor e disse, eu vou lá ver se eles precisam de alguma coisa. E desceu. Quando ela desceu, da Defesa Civil, lá, uma das pessoas olhou para ela e disse assim, tu é remadora? Não, sou nadadora, preciso de ti. Enfiou ela para dentro d'água. A Luísa, ela tirou a gente no braço. Aí, os remadores, a gente ganhou doação de colchão inflável. Quando subiu muito ali perto, eles encheram os colchões de ar, desceram com os colchões na cabeça, e aí iam dentro d'água, os caras têm 2 metros de altura, iam dentro d'água caminhando, ou batendo perna, empurrando as pessoas em cima dos colchões. Esses foram os atletas e os professores. Daqui, assim, impressionante. Dali do clube dava o quê? 3 quilômetros. E eles tiraram em cima dos colchões, eles passavam dentro d'água. O coordenador do remo era o único que sabia exatamente como entrar, porque a ilha ficou totalmente submersa, para liberar botes, porque a gente tinha que usar os botes para ajudar, porque os barcos é impossível, mas os botes e caiaque velho, assim, que são grandes, né? Porque os deles são aqueles barquinhos que não dá para usar, assim. Ele foi, mergulhou às cegas para poder abrir a porta e soltar os botes.
para os botes subirem e eles, né? Eu não entrei na água nenhuma vez, mas eles poderem entrar e salvar. O barqueiro do clube que dirige a barca salvou, infartou, morreu. Um funcionário do clube salvou, voltou para ver a casa. Quando chegou com 44 anos, olhou a casa dele e infartou, morreu. Isso pós-tragédia, né? Então, assim, olha, eu não consigo nem falar, mas foi muita coisa que aconteceu. Muita coisa. É isso. Você já começou a entrar num ponto, assim, Adri, né? Sem a gente perguntar, mas nesse momento, o que vocês estão precisando agora? Olha, agora, dentro do clube, encerrou efetivamente essa semana, né? Então, não tem mais nenhuma pessoa abrigada lá. Para não mentir, tem os familiares dos atletas, os guris do Remo mesmo ainda estão lá. Mas eles, porque as casas são em Canoas, então eles estão indo limpar as casas e voltam. Tem outros que nem são de Porto Alegre, são de Pelotas, mas estavam aqui. Então, nesse momento, a gente não está precisando de nada ali, porque agora a prefeitura tomou conta de tudo. Então, as famílias de Canoas, a gente recebeu nesses donativos que nós recebemos lá de Jurerê e de uma outra empresa, que eu não consigo dizer o nome agora. Eles mandaram, olha, uma coisa que eu não pensaria, 400 pás para as pessoas poderem cavar e tirar a lama. Eu achei muito bacana, porque eu nunca pensaria, vou dar uma pá, né? Mas é muita lama. Então, eles fizeram a doação das pás e a gente ainda tem as cestas básicas, porque muitos funcionários não voltaram ainda, como essa mesmo que eu falei, que estava em cima do telhado lá, que a gente passou um dia inteiro pedindo ajuda, ela não conseguiu voltar para casa ainda. Então, a gente já deixou separados os donativos. E, assim, alguns perderam casa e emprego, né? Outros tinham abrigados dentro do clube que ficavam abrigados, saíam para trabalhar e voltavam para dentro do clube. Então, todos esses saíram com kit limpeza, kit higiene, roupas de cama, né? Roupas normais, tudo que eles ganharam lá, eles levaram e ainda levaram mais algumas coisas. Então, nesse momento, o clube já não está sendo ponto de distribuição e segunda-feira vai retomar a vida normal com os associados todos, que embora já estejam, a frequência do clube existe, mas as escolas demoraram mais a voltar, então, e ainda tem pessoas que foram atingidas e não voltaram para casa, né? Mas agora vai voltar a rotina normal. Aí tudo seria mais para a prefeitura mesmo, direcionado à prefeitura, e não mais a gente. Salvo as famílias de Canoas, né? Que aí essa semana mesmo o Rodrigo foi, o Kiko separou algumas coisas dessas cestas de Jurerê e eles levaram, porque eles precisam de cesta básica, eles precisam, parece que, de colchões, né? E o estado como um todo, o SET, que é onde trabalha o Robson também, que é um centro de treinamento do estado, ele está como abrigo e como ponto de distribuição. Então, tem muito donativo lá. Agora, uma coisa triste que eu vou dizer, quando estava conosco, a gente sabia que tudo ia ser doado, mas tem lugares que parece que não está sendo assim, né? Que tem pessoas que conseguem pegar para si ou para quem não precisa e acaba tirando. Então, eu não tenho uma referência para dizer tal lugar. Eu só consigo dizer que é a prefeitura que tomou conta dessas doações todas. E esse número de desaparecidos ou de mortes que eles estão divulgando é completamente absurdo, completamente fora da real. Tem caminhões frigoríficos estacionados em Canoas para os corpos. No estado já se calcula mais de 6 mil mortos, e aqueles 100 e tantos que eles falam é a maior mentira. No dia 12 de maio, foram tiradas 900 pessoas, 900 corpos de Canoas, dia 12 de maio. Estão sendo encontradas com as águas baixando, pessoas que se agarraram nas grades, se amarraram nas grades das casas para não serem levados pela correnteza, mas não conseguiram sair. Gente, é uma coisa surreal. As pessoas, para subir para o telhado, ficaram presas entre o teto e o telhado, no forro das casas. Já foram encontrados assim.
Então, ainda vai aparecer muita coisa. Eu não sei por que eles não divulgam, para não parecer falha de governo, eu não sei, para não assustar mais ainda, mas quem é de Canoas, outro dia eu falei com o Rodrigo, Adri, não é bem assim, porque ele mora em Canoas, mas ele pegou na área que não é atingida, não é tanto assim, não é tanto assim, mas quem está trabalhando direto na linha de frente, na parte médica, diz que é assim, sim. Eu não posso deixar de perguntar, né, se todo mundo está bem, se agora tanto os atletas quanto as famílias deles, eles já estão voltando à rotina normal e aí pensando também um pouquinho no Troféu Brasil, né? A gente sabe que alguns dos nomes do GNUC vão estar lá, mas eu queria, de repente, tentar entender como está a preparação dessas meninas, dos meninos e, né, como que vai ser mesmo a rotina deles, né, daqui a pouquinho ali no Rio de Janeiro. Aqui as meninas estão ok, já estou com todas, inclusive uma das que iria ao troféu, não vai mais, foi a que aconteceu de ficar ilhada. Ela foi a que ficou mais tempo sem treino, então é a que ficou mais prejudicada tecnicamente, né? E claro, abalada emocionalmente. Nesse meio tempo veio dengue também, vieram outras coisinhas ali no meio. Então ela ficou mais debilitada. Mas tá ok, já tá em casa. Estão todos bem, graças a Deus, todo mundo treinando. Adriana, eu quero muito agradecer sua participação. Eu acho que os seus depoimentos e os seus relatos, eles valeram muito mais apenas do que para a gente entender como a ginástica está sobrevivendo, mas como o povo gaúcho está sobrevivendo também. Eu acho que realmente a palavra é sobrevivendo, porque depois de escutar tudo que você disse, não tem condição da gente achar que realmente o que chegou aqui para a gente e para o resto do Brasil seja o que de fato é. E como diz aquele ditado popular, o buraco é bem mais embaixo. Muito obrigado mesmo pelo depoimento, muito obrigado pela coragem de vir aqui falar. E eu acho que vou repetir o que eu já disse outra vez, para mim vocês são heróis. Para mim o que vocês têm feito, não só pelos atletas, mas por si próprios, isso é uma condição de heroísmo. Eu fico muito feliz de ter recebido esse seu depoimento e poder transmitir essa mensagem para as pessoas, porque eu acho que não o Brasil, mas o mundo precisa de saber quem vocês são e o que vocês estão fazendo. Muito obrigado mesmo. Quero te agradecer também, Adriana, pela sua disponibilidade de estar aqui, de compartilhar com a gente, né, tudo isso que você compartilhou. E para mim, desejar também muito boa sorte a todos os atletas que vão competir no Troféu Brasil. É o seu trabalho também, né, não só como treinadora do Grêmio, né, mas como uma treinadora de seleção e como comitê técnico da ginástica artística feminina. E é o seu trabalho que está aí agora, né, no final do mês. E só o fato de você estar indo lá com os seus atletas desempenhar a sua função, que é uma função de trabalho, que você estava desempenhando uma função humanitária e agora você vai desempenhar uma função de trabalho no meio desse caos emocional. Isso aí, para mim, vocês já é uma vitória espetacular. Então, boa sorte para vocês nessa competição. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente, né? Acho que, como eu falei, eu falo muito, mas é importante mesmo que as pessoas entendam o que está acontecendo realmente. E eu não tive filtro, tá? E eu me emociono mesmo. Ainda me emociono muito de ouvir, de lembrar, de falar, porque a gente viveu o caos. E o PAN me emocionou muito. Quando eu vi que a Andresa conseguiu... A Luísa também conseguiu competir bem, teve suas falhas, mas nós conseguimos ganhar por equipe. A gente foi, inclusive, com uma equipe bem desacreditada, digamos assim, né? E conseguimos, elas corresponderam bem. A Andresa competiu 3 dias seguidos. No terceiro dia já estava meio caindo pelas tabelas, mas conseguiu se manter e acho que nós estivemos todos muito fortalecidos naquele momento ali, os laços, né? O nosso elo emocional estava bem
bem próximo. Eu acho que isso fez uma diferença grande. E quando ela acabou a competição, que ela fez a série de solo, que não foi nada boa a série de solo, mas que a gente conseguir levantar, conseguir fazer com que ela representasse da melhor forma. Eu acho que foi o melhor momento dela, a melhor forma que ela podia, a melhor forma que a Luísa podia. E aquilo já me emocionou. Naquele momento eu já fiquei emocionada de ver assim, ai, graças a Deus, terminamos inteiros, todos em segurança, e ainda com a satisfação e o orgulho de ter feito melhor. Então, agradeço enormemente ao convite de vocês e ter esse momento de poder expor todo o sentimento e toda a batalha que a gente teve para chegar onde chegou. E seguimos na luta, né? Então, vamos para o troféu, vamos para a aclimatação, até o último minuto lá trabalhando. Força para vocês. Muito obrigado, Adriana. Obrigada, gente. Um beijo enorme. Obrigada por ter ficado comigo aí esse tempão. Gente, tá difícil de controlar as emoções hoje, né, Cedric? Escutar tudo isso de alguém que vivenciou essa tragédia e isso é impactante, eu acho, sabe? E a gente vai dar sequência à história do Rio Grande do Sul e, né, a nossa pauta principal do dia, que é como a ginástica artística está sobrevivendo a essa catástrofe climática, né? E agora eu vou deixar a situação um pouquinho mais infeliz, porque a gente vai exibir um vídeo. Quem tiver no YouTube vai conseguir assistir, quem tiver no Spotify só vai conseguir escutar a narração do vídeo, mas convido para ir lá no YouTube assistir, eu acho muito importante, até para vocês saberem como realmente foi a situação lá. E esse vídeo é do ginásio Estação Cidadania, né, que é onde treina a equipe ACF. Para vocês terem ideia, pessoal, a água lá chegou a subir mais de 3 metros de altura, assim, isso foi devastador, né? Vamos assistir esse vídeo, Cedric? Bora, roda o vídeo aí pra gente ver. Chegando no ginásio. A situação da rua. Já passamos por animais mortos. A altura onde bateu a água. Como é que esse cara entrou aqui, velho? Ele devia ter entrado porque você tá se apavorado quando encheu. Meu Deus do céu, olha só esse água. Tá fazendo o vídeo aí, Rodrigo? Tô. Dá uma iluminação aí pra gente. Olha as traves, né, Rodrigo? Deus, Vem ter aqui. Não tem o que fazer aqui. Aqui é uma trave. Um plinto acabou de cair. As arquibancadas. Colchões. Colchões, argola. Tudo destruído. Banheiro. Cozinha. Aqui é geladeira. Argolas. Colchões. Solo. Trampolim. Tudo fora do lugar. Cheiro horrível. Esse é o cavalo, essa é a mesa de salto. Um colchão seco.
Tatame do judô. Tumble track tá ali embaixo. Mini trampolim. A mesa foi parar lá. Colchões aqui. As traves estão lá. Como é que elas foram parar ali? Não sei. Acabou-se o que era doce. Realmente, Cedric, as imagens são bastante impactantes, eu acho, né? Vai ser difícil controlar a emoção hoje mesmo. E não é para menos, né, Ícaro? A cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, ela foi uma das mais acometidas, né, pela chuva. E aí, para contar essa história, a gente vai conversar com Guilherme Moraes e com Rodrigo Canavô. Eles são treinadores de ginástica artística e eles trabalhavam juntos no ginásio Estação Cidadania, em Canoas. Como vocês viram no vídeo, pessoal, a enxurrada devastou o local, toda a estrutura foi abalada e os aparelhos foram levados, o ambiente destruído, os atletas não conseguiram retomar os treinos até agora. E Guilherme e Rodrigo, eu vou perguntar para vocês de forma única, vocês fiquem à vontade para responder sim, como vocês acharem melhor. Primeiro, e não tem como ser diferente, a gente quer muito saber se todos os alunos de vocês, se eles estão bem, como é que está a situação dos alunos nesse momento? Opa, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, poder tá falando um pouquinho sobre a situação de Canoas, da ginástica e dos atletas. Eu tenho uma equipe com 8 atletas meninos. Dos 8 atletas, 7 deles perderam tudo. A casa foi invadida, coberta, casas com 2 pisos chegou a pegar um pouco no segundo piso, e ela se agrava quando, tipo, o carro da família também foi junto, a moto que se tinha foi junto. Então a situação deles é uma situação bem delicada, assim, muito difícil de lidar, né? Quando tu tenta ajudar, quando tu tenta fazer alguma coisa, é sempre uma gota no oceano, né? Tu nunca consegue resolver uma situação, tu consegue sempre dar uma amortizada na situação, né? Então, é uma situação que a gente está indo, eu tenho conseguido ir sistematicamente até os locais das casas para levar comida. Agora eles estão na fase de limpeza das casas, então tu leva material de limpeza, mas o material de limpeza ele nunca é suficiente, ele é sempre muito. E aí tu chega numa casa para levar um material de limpeza, achando que tu vai ajudar o teu aluno, só que na casa tem mais duas, no pátio, né, tem mais 2 casas. Tem a tia, tem a avó, tem mais pessoas a serem ajudadas. Então, aquilo que tu leva não é para uma casa, ela se distribui também. Então, esse impacto assim, é muito grande. Todos eles moravam no entorno do ginásio, né? Então, aí, não tem, a água bateu muito alto e foi muito rápido tudo, né? Eu tenho uma equipe com 8 meninas, no qual 4 delas foram atingidas, né? Além da equipe, também tem a parte da iniciação, né? Onde são atendidas ali 30 crianças por turma, e grande parte ali morava ali na Matias Velho, né? Morava no entorno do ginásio. Então, se a gente for subir, além da equipe mesmo, a conta se multiplica muito mais. Foram muitas pessoas que utilizavam o ginásio ali, né? Desde a participação até o rendimento que foram atingidas. Então, o caso ele é bem extenso, assim, vamos dizer. Só para citar, como vai passar para muitos locais, o Estação Cidadania está localizado dentro do bairro Matias Velho, que foi o bairro provavelmente mais atingido, e o problema também se agrava por causa da velocidade com que ele foi atingido, né? E dentro do Estação Cidadania se oferece, além das modalidades de ginástica, tu tem o judô, que também nos vídeos deve ter aparecido ali, tatame, a ginástica rítmica, que também... Todos eles têm o mesmo formato. Tu tem a iniciação, que seriam as escolinhas esportivas, o pessoal que faz para participar, e tu tem as equipes, e todos foram afetados, né?
Ainda tem a musculação, mas ela fica no mezanino, não sei se chega a aparecer no vídeo. A musculação não, foi o único ponto não afetado, né? Mas o restante ali, todo ele foi. E, sei lá, acho que a quantidade de pessoas que usufruíam do estação ali eram em torno de umas 600 pessoas. Na sua grande maioria crianças, né? Um percentual pequeno de adultos, que era da parte de musculação, mas o restante todo aí foi bem impactado por tudo isso. É assustador, né, pessoal? Só ouvindo vocês, a gente já vê o quanto é assustador, né? E aí, quando você diz 60 pessoas, 600 pessoas usufruindo, você inclui também as pessoas que trabalhavam lá, até porque o ginásio era fonte de renda, né, de muita gente. Sim, o ginásio ele é um ginásio público, né? Ele é da Prefeitura de Canoas. Então, o pessoal que trabalha lá, normalmente os treinadores, eles são contratados para trabalhar pela Prefeitura. Uma empresa nos contrata para trabalhar lá dentro, né? Nós não somos, nós somos CLT, no caso, né? Não somos funcionários públicos mesmo. Mas aí deve ser uns 10 profissionais, mais ou menos. Desses profissionais, agora, acho que o Guilherme é um dos afetados, né? O Guilherme perdeu casa, a casa foi coberta pela água. Foi um dos casos. Uma das senhoras do setor de limpeza, eu tenho ajudado ela também com frequência. Também a casa dela passou o telhado da casa, para ter uma noção. É nos fundos do hospital de pronto-socorro. Ela conseguiu voltar agora, mas sem o telhado. Daí ela está recuperando o telhado do jeito que dá, porque também o pessoal tudo muito humilde. O entorno todo era muito pobre, muito humilde, muito simples, né? Não era uma zona, não era algo nobre que tivesse. Não, puxa lá um dinheiro e vamos repor. Não, é tudo. O estrago ele é bem grande ali. Isso era algo que eu até queria perguntar para vocês agora, se vocês, de fato, né, vocês dois que estão sendo aqui entrevistados agora, se vocês sofreram também com a tragédia, perdas nesse sentido. Sim, eu fui. Canoas é o seguinte, a cidade é dividida pelos trilhos do trem, né? Um lado de Canoas não foi afetado e o outro foi. 50% da cidade, então, foi afetada, né? Eu morava no bairro Fátima, um dos bairros atingidos também. Então, ali a água também passou o telhado, né? E todo o bairro foi inundado pela água. E foi algo muito rápido, assim, não dava tempo das pessoas retirar seus pertences, nada. Foi algo que a gente teve que pegar e sair o mais rápido possível para poder sobreviver. O que eu queria que vocês falassem para a gente como que foi o dia seguinte da tragédia. Tipo assim, aconteceu o outro dia. Como foi para vocês? No dia seguinte da tragédia, a gente... porque não foi só a família em específico que morava na casa, né? Eu estava procurando familiares também, né? Que muitos foram para abrigo, a gente não sabia se conseguiu se salvar, se não conseguiu. Então foi um desespero total, assim, nos primeiros dias, né? Porque daí o pessoal começou a utilizar as redes sociais para movimentar, para ir atrás, né? Daqueles que estavam desaparecidos, amigos, familiares, enfim. Graças a Deus, da minha família, todos sobreviveram, todos estão bem e com saúde. Uma das coisas que se comenta aqui é que, na verdade, a gente está vivendo esse dia até hoje, né? Ele não interrompeu ainda. O dia seguinte, ele segue. Está seguindo, é o dia que não acabou ainda. Enquanto isso não acabar, tu não finalizou esse dia. Mas bem específico, assim, eu acordei na madrugada, mandei mensagem para alguns amigos para saber como estavam. Daqui a pouco nós recebemos mensagem na minha casa de um amigo dizendo: olha, eu saí do Fátima e não tem para onde ir. Recebemos amigos lá em casa, então eles passaram alguns dias, porque a família deles é de Novo Hamburgo, então eles não tinham como se deslocar para a casa dos familiares. E isso aconteceu com milhares de famílias, né? Tu vai ter uma quantidade de desalojados gigantesca, mas nem todo mundo foi para os abrigos, né? Muitos foram para a casa de outras pessoas, né? Para poder se alojar se abrigar de alguma forma. E a minha família, ela mora
em Niterói, que é o bairro que não alagou, só que era um bairro que estava com risco muito grande de poder alagar, então tu ficava sempre com o coração na mão de saber, ó, daqui a pouco pode acontecer com eles, né? Existia sempre um alerta de evacuação dos bairros, mas nem todo mundo queria evacuar, porque também não tinha para onde conseguir evacuar, né? Se fosse, tu ia ir para um momento de desespero. Então, esse dia, ele realmente, se for conversar com quem na cidade, esse dia ainda não acabou. Ele continua sendo o mesmo dia que estão tentando finalizar ele de alguma forma. Nossa, Rodrigo, é difícil escutar isso, sabe? O dia que ainda não acabou. E saber que a gente já está há mais de um mês dessa situação e ainda a situação não está... Ainda é um pouco complicada para vocês. Eu confesso que eu me emocionei. Mas, e quando a água baixou e quando vocês chegaram no ginásio e viram toda aquela situação assim, eu queria perguntar para os dois mesmo, qual foi a primeira coisa que passou na cabeça de vocês, o que vocês pensaram, né, e como que foi esse impacto assim imediato? Na chegada do ginásio ali, eu junto com o coordenador do ginásio, nós fomos os primeiros a entrar no ginásio, né? Os primeiros que chegaram lá. A gente conseguiu uma viatura da prefeitura, porque para chegar no bairro estava muito complicado. Tu tinha só um acesso para chegar no bairro. E as pessoas em algumas áreas já estavam liberando para o pessoal poder limpar as casas e desobstruir, tirar as coisas de dentro de casa que foram perdidas. Então era difícil chegar lá. Tu tinha que achar um caminho, porque tinham muitas ruas ainda alagadas, mas conseguimos chegar lá de alguma forma. O ginásio estava com as portas abertas, pelo balanço da água, porque como entrou a água e tinha movimento de barcos e todo esse movimento na volta, as portas se abriram. Então existia um receio, um medo que pudesse ser saqueado o pouco que sobrou lá dentro. Então a gente não sabia, a minha ansiedade de chegar lá era de saber, mexeram no ginásio, o que sobrou a gente vai conseguir usar de alguma forma. E o impacto de destruição, ele é terrível, porque ele é muito, tu nunca consegue mensurar antes. Pessoas que entram nas casas é a mesma coisa. Sempre que elas entram na casa, elas se surpreendem. E no ginásio não foi diferente. Nós encontramos um botijão de gás dentro do ginásio e pensamos, pô, o botijão da cozinha deslocou até o outro lado do ginásio. Na segunda visita... Tinha um carro lá dentro, né? Eu lembro que no vídeo aparece um carro lá dentro. O carro não era do ginásio. Não, não era. Só esse botijão de gás, ele entrou dentro do ginásio. Ele não era do ginásio. E esse carro provavelmente foi alguém em desespero na rua, porque ele arrombou o portão. O portão estava tombado. Ele derrubou o portão com o carro e entrou para lá, porque o ginásio fica numa parte mais alta um pouco. Então, naquele momento, provavelmente a pessoa, para conseguir se salvar, invadiu o terreno. Acredito que ele deve ter se recuperado, porque quando a gente retornou mais tarde, alguns dias depois, já tinham levado o carro embora. Então, acredito que a pessoa deve ter conseguido se salvar daquela situação. Mas a gente encontrou peixe dentro do ginásio, a lama tomou conta de tudo. O pouco que se salvou foram pilhas de colchões. Tinham 3, 4 colchões, o de baixo foi afetado e eles boiaram. Então, os de cima não foram afetados. Então, alguns poucos colchões foram... acho que tem uma das fotos que eu enviei para vocês, que é um colchão amassado ao meio. Aquilo ali foi a água que empurrou o colchão para cima e ele estava embaixo da barra. Então, ele ficou forçando dias e dias ali embaixo. E ele ficou com um vinco que está nele até hoje. E fora coisas que a gente até agora não encontrou dentro do ginásio. Por exemplo, nós usávamos lá para os meninos uma roda de carro que era coberta e tal, para fazer os volteios. E essa roda de carro sumiu lá de dentro. Ela não está lá dentro. Ela boiou em cima de algum EVA e saiu porta fora e foi embora. Não se acha. Então tem os banheiros, tu entra, é uma cena horrível. O cheiro é pavoroso. É um cheiro de chiqueiro, assim, porque o ginásio é próximo ao dique, então tu tem a parte de esgoto que rola perto disso aí, né? Isso ficou ali depositado dias e dias parado. Então, é tudo, é a imagem, é o cheiro, é a sensação de vamos conseguir recuperar isso aqui um dia. O solo boiou inteiro, então toda a madeira debaixo do solo apodreceu, tu tem que botar fora. Se compra um solo novo, R$400 mil, o mais barato. Eu sei que eu não sou prioridade,
Eu sei que tu tem a saúde, tu tem a segurança, tu tem a educação, todo mundo está antes da gente. E é compreensível, mas a gente também tem que ser olhado, né? Mas a gente tem que se olhar também. Mas não tem como fazer um movimento. Não, nós temos que estar na frente. Não posso estar na frente de ninguém nesse momento, infelizmente. A situação lá dentro do ginásio, ela é cenas de filme de terror, né? A força da água é tão forte que aparelhos mais pesados ali foram levantados, foram arrastados. Vocês podem ver ali nas fotos ali, a trave, ela ficava muito longe e ela foi parar lá na grade lá de acesso. As arquibancadas, onde o pessoal se sentava lá, aquelas arquibancadas devem ter em torno de 150 quilos, foram levantadas para cima. Então foi algo assim, a força da água, né? A destruição que causou lá dentro, algo inimaginável, assim. Pelas fotos, até diminuiu um pouco do estrago que foi lá dentro. Olha, gente, nossa, sinceramente, assim, eu não consigo mensurar o que vocês passaram. Vocês estavam falando aqui, eu pensando, porque eu tenho um ginásio, e é de iniciativa privada, né? O meu ginásio, então, assim, tudo que está ali dentro do meu ginásio, eu sei exatamente o valor de cada colchão, do tablado, da madeira, de tudo. E, assim, sinceramente, eu acredito que se eu tivesse passado por uma situação dessa, eu não sei se eu conseguiria me reerguer, porque, né, são anos que eu estou com o ginásio aberto, né, fazendo financiamento atrás de financiamento, porque, igual eu falei, né, é privado, então saiu tudo do meu próprio bolso. Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo mensurar, porque, assim, me colocando no lugar de vocês, eu não sei o que eu faria para trabalhar, porque a única coisa que eu trabalho hoje, minha fonte de renda é a ginástica e o meu ginásio, né? E pensando na realidade de vocês que perderam tudo, assim, é horrível. Não consigo mensurar, gente. Eu ia perguntar do tablado e você falou do tablado, porque a madeira já era. Já era, ela molhou, já era, não tem como, ela apodreceu e como, né, agora, como esperar, né, mesmo que no caso de vocês teria uma verba da prefeitura destinada a comprar algo novo, mas não é a prioridade, né, a gente entende que tem pessoas doentes, né, pessoas que, enfim, que a saúde é algo que está na frente, né, assim, sinceramente, eu não consigo, pessoal. E, Guilherme, você perdeu a sua casa, né? Como que está sendo isso? Você já conseguiu voltar para sua casa? O que você está fazendo? Conseguiu algum abrigo? A gente está em casa de parentes, né? Eu consegui voltar em casa, foi nessa semana, foi na quinta-feira. Na quarta-feira. Na quarta-feira. A casa totalmente destruída também, né? A parte, não sobrou nada lá dentro, nada que tu possa aproveitar, assim, pela questão de ser uma lama preta, não é algo normal, sabe, assim, não é aquela lama, é algo podre mesmo, sabe, um cheiro de podre dentro dos lugares que tu entra. A água levou tudo, não sobrou nada. Essa é a grande realidade, né? A gente voltou para lá essa semana, o pessoal todo tá voltando do bairro para começar a limpar, a tentar reconstruir, né? E se tu passa pelas ruas dos bairros, assim, são pilhas e pilhas de lixo, eu acho que ali no vídeo mostra, né? Todos os bairros, 50% de Canoas tá assim. E apesar de a prefeitura tentar, ainda não tá dando conta de fazer toda a limpeza, porque é metade da cidade, né? Metade da cidade que tá nesse estado, né? E a grande pergunta é como pensar agora, né? Sendo quem vai pensar na gente, quem vai pensar no esporte, tendo toda essa tragédia na nossa volta, né? Então, arrumar algumas estratégias, né, para a gente se reerguer na vida pessoal e também no esporte, né? Porque o esporte vai ser algo de grande distração para as nossas crianças, para os atletas, né? Porque
é o momento deles saírem desse mundo que a gente está vivendo aqui dentro agora no momento, né? Eu tenho, além do ACF, né, da equipe ACF, eu também tenho uma escola de futebol. E a gente voltou agora na semana passada e as crianças não viam a hora de voltar a praticar alguma coisa. Até mesmo as crianças atingidas. A gente conseguiu fazer um movimento ali para arrecadar roupa para eles e tudo mais, né? Porque eles conseguiram sair dessa rotina que eles estão vivendo agora no momento. É uma rotina de completo desastre. Assim, Guilherme, eu fico até... A gente preparou um roteiro para a gente seguir aqui, mas é até difícil, né, da gente seguir o que a gente mesmo preparou, porque assim, é uma situação inimaginável, né? Eu vivo em Belo Horizonte, a gente também passou por uma situação climática que não chega perto da de vocês. Alguns anos atrás também foi muito difícil, mas, né, de novo, não chega nem perto de vocês. Então, mas mesmo assim, dá para a gente ter um pouco da dimensão do que é esse sofrimento. E, cara, a gente sabe, né, ocorreu por parte da mídia e também por parte de, né, de orientações também internas, que essa tragédia ela estava para acontecer, iria acontecer em algum momento. E quando vocês receberam essa notícia dessa possibilidade, vocês conseguiram se organizar para tentar ajustar alguma coisa? Como que vocês se organizaram nesse momento prévio, né? Porque agora eu imagino que agora tudo passou, a gente pode colocar a cabeça no lugar, né? Na realidade, não conseguiram ter uma previsão, né, do quanto que seria atingido. Ninguém nunca imaginou que metade de Canoas seria completamente alagada, né? Foram mandando evacuar os bairros ali onde tinha risco, né? Mas nunca se imaginou que outras áreas ali onde foi alagada iriam alagar também. Foi o caso do bairro Fátima, ali onde eu moro, né? O bairro Matias Velho foram também solicitados alguns pontos, né? Só para serem evacuados. Então, o pessoal, mais da metade da Matias Velho, não foi também avisado, porque não se imaginava que poderia ter essa proporção que teve. Na verdade, ninguém se preparou. Não teve uma preparação. Vai chover, vai subir. E tu pega assim, muitos relatos de moradores. Eu vi que estava subindo e eu tentei salvar minhas coisas. Eu coloquei a geladeira um pouco mais alto, eu coloquei os eletrodomésticos em cima da bancada e ninguém imaginou que ela ia bater no teto, né? Então as pessoas colocaram um pouco mais alto. Tem um ex-colega nosso, trabalhou comigo e com o Guilherme, ele colocou no segundo piso a TV e o notebook para salvar. Vai que sobe tanto, né? Já tinha subido bastante. Só que molhou o guarda-roupa e o guarda-roupa veio abaixo. Então, essa preparação, ela não ocorreu. Muitas pessoas subestimaram o que poderia acontecer. Tu pega, principalmente o pessoal mais velho, não queria sair. Isso não, bem capaz. Eu vivo aqui há 40 anos. Eu vivo aqui há 30 anos. Eu nunca molhei meus pés. Como é que agora vão dizer que eu preciso sair da minha casa? Então, até esse tipo de conscientização foi complicado para tu conseguir movimentar as pessoas e tirar elas de lá. Eu vou sair daqui e vou para onde? Eu tive relatos de pessoas que estavam num bairro que começou a alagar e disse, não, eu vou lá para o outro. Chegou no outro bairro, 3 horas depois teve que sair. Porque o outro bairro também alagou. Isso rodou 3, 4 quilômetros. Então, tem pessoas atingidas a mais de 8, 10 quilômetros do rio. Bem isso que o Rodrigo falou. Eles notificaram o bairro Rio Branco, né? Eu fui na casa dos meus avós e trouxe eles para a minha casa, não imaginando que o meu bairro ia ser atingido também, né? Bom, eles estão aqui, eles estão salvos. Chegou ali perto das 11h30 da noite, a gente teve que sair, botar todo mundo no carro e sair, porque o nosso bairro ali, a água já estava chegando. Então, a água, para vocês terem uma noção, eu saí de carro, mas eu tive que subir a calçada para conseguir sair, né? Porque senão o carro ia ficar no caminho. Então, a gente conseguiu sair antes, né? Mas já com o risco ali, porque foi 11h30 que a gente saiu de casa,
os vizinhos que ficaram me falaram que era 10 para meia-noite a hora que estourou tudo e a água já estava no peito. Então foi questão de minutos assim que a gente conseguiu sair assim bem, vamos se dizer. É inacreditável, né, pessoal? Inacreditável e inimaginável, assim. Realmente, nossa. Mas agora, vamos pensar no futuro um pouquinho, né? A gente entendeu que vocês perderam muito e é difícil de repor tudo isso. Mas como está a situação? Vocês têm recebido apoio de alguém? Alguém tem colaborado de alguma forma? Vocês conseguiram chegar, pelo menos, a sentar e pensar num plano, né? E também os atletas, eles estão treinando em algum lugar? Ou eles estão parados, né? Também aguardando? Como que está a situação agora, pensando no futuro? Bem, a questão do futuro, sinceramente, nós não temos muita perspectiva e o que vai acontecer. A gente depende muito da prefeitura. Então, eles estão iniciando agora a limpeza das escolas, eles começaram a limpar escolas, vão começar a limpar, parece que para essa semana, alguns dos ginásios. O nosso ginásio ele vai entrar na sequência, né, dessa mão de obra conforme for andando. As crianças, eu tenho também, como o colega falou, eu tenho um espaço meu de ginástica, de uma área que não foi atingida de Canoas, né? Só que acontece, os pais perderam os carros, perderam a moto, então, para deslocar essa criança até onde eu tô, é ruim, é complicado, então eles não têm como levar até lá, nesse momento, né? De repente, mais para frente, mais organizados. O bairro, por exemplo, Matias Velho, nem ônibus está circulando. E os pais estão focados em limpar a sua casa para conseguir voltar, então eles vai parar para no meio da limpeza para ir levar a criança a fazer aula comigo, voltar. Não tem essa possibilidade nesse momento. Alguns largam o filho numa cidade ao lado, Esteio, Gravataí, para poder ficar lá em cima da casa e conseguir limpar e organizar, né? Para circular dentro do bairro Matias Velho, Fátima, a mesma coisa, Rio Branco, tudo que tinha dentro da casa foi para a calçada. Então, tu imagina tu conseguir andar de carro. Tu anda numa rua, tu parece estar andando que nem cobra, né? Desviando desses montes de lixo, que agora está começando a ser feita uma limpeza, mas ela é lenta, não adianta, não. Deveria ter um processo melhor? Deveria, mas não tem. Então, isso ainda vai demorar, vai um bom tempo ainda nessa função, nessa organização. A partir do dia 15 agora tem previsão de novas chuvas para cá, então vamos rezar para que o impacto seja o menor possível, porque esse lixo está na rua, o solo está encharcado, e na hora que bater uma água, nem é questão dos diques mais, é que é subir o nível da água, porque os bueiros vão estar cheios de coisa suja. Tudo isso que está na rua vai para o bueiro. Então, tem uma chance de ter problema novamente aí em seguida. Então, a gente tem que estar atento, não adianta, a gente tem que... O passo a passo ele tem que ser bem lento e bem pensado, mas perspectiva do que vai acontecer, se vai ter um investimento, não sei. Nós não tem como afirmar isso na posição que a gente está. E não tem um plano escrito dizendo, vai acontecer tal coisa em breve. Ninguém sabe. Teve algumas meninas, até mesmo da iniciação ali, que me chamaram, né? Porque também teve atletas que não foram atingidos, foram poucos, mas teve alguns que não foram atingidos, né? Mas no momento eu estou em outra cidade também. A gente tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo, né? E a gente, em primeiro momento ali, o Rodrigo até estava agilizando ali uma vaquinha, né, para ajudar alguns atletas com roupa, porque eram necessidades pessoais, assim, deles, né? E não temos ainda um plano de ação, alguma perspectiva, assim, de como que a gente vai voltar, de como que a gente vai retornar. O Rodrigo até mesmo disponibilizou o espaço dele lá para a gente estar dando os treinos, né, para a equipe e tudo mais. Mas a grande dificuldade ali também de estar se deslocando até o local, agora no momento, é que nem o Rodrigo falou, um passo a passo aí, vamos vendo como que a gente vai conseguir retomar. Essa é a grande realidade.
e seguir pensando. Se alguém tiver alguma ideia, a gente está aceitando também para conseguir auxiliar um pouco essas famílias e dar um pouco de alento nessa hora. Eu acho que o psicológico também, né? Vocês falando, e eu falo aqui agora como treinador, vocês falando do bem que faz para as crianças, né? Voltar para o esporte, mas na minha experiência, o treinador de ginástica, ele ama muito o que ele faz, não que as pessoas também não amem, mas a gente ama muito dar treino. E eu fico pensando para vocês também, que estão impossibilitados de dar treino, né? Assim, esse sentimento do treinador, é, como que tá, assim, esse sentimento para vocês? De não poderem, nesse momento, entrar no ginásio, botar uma criança para fazer ginástica? A gente sente totalmente, eu acho que de mãos atadas, vamos se dizer assim. Um sentimento de impotência, né? Da gente não poder pensar que um dia antes estava tudo normal e de uma hora para outra tudo virou de ponta cabeça, né? Em pensar que a gente tinha projetos, que a gente tinha calendários durante o ano e agora não se tem mais nada. Então, é algo totalmente que, né? A gente se sente impotente, vamos se dizer assim. A gente costuma brincar que às vezes a gente quer mais do que eles, né? Buscar o resultado. E eu digo, olha, quem tem que querer é vocês, não é eu. E é difícil, é difícil. É ruim. Tu olhar a estrutura e ver que tão cedo não volta, infelizmente. Eu acho que a gente chega aqui no momento que eu já não sei o que dizer mais e acho que eu só posso estimar que as coisas corram da melhor forma possível e que a gente, né, consiga, né, se restabelecer aí, que o Rio Grande do Sul tenha mais força do que já está tendo. E, cara, vocês dois são heróis, sabe? Vocês são heróis de ter essa força, de ter essa coragem, de poder acolher essas crianças e tentar pensar, não tentar, na verdade, né? Mas pensar mesmo no futuro delas e pensar no melhor para elas, sendo que a família de vocês e vocês próprios estão nessa situação e isso, eu não vejo outra palavra, assim, para rotular vocês a não ser isso, sabe? Vocês são heróis e espero que esse episódio seja escutado por muitas pessoas, para que muitas pessoas saibam da situação de vocês e, se possível, ajudem da forma que possam ajudar. E que todo mundo realmente perceba que, no fim das contas, são vocês quem estão salvando nossa própria população, né? Eu, enquanto cidadão, agora falando, são vocês quem tem salvado a gente de coisas piores, né? Então, vou agradecer imensamente, não só pela participação aqui, mas pelo que vocês estão fazendo, por serem esses homens de força, de coragem, e que vocês têm sido pelo esporte e pela ginástica artística do Brasil mesmo. Vou deixar o espaço aberto para vocês falarem o que vocês quiserem para a gente concluir aqui. Se vocês estiverem com alguma vaquinha ou com alguma outra forma de colaboração que talvez seja eficaz nesse momento, né? Vamos tentar alcançar mais pessoas e podem ficar à vontade agora para colocarem o que vocês quiserem e pedirem ajuda e o que vocês acharem ideal. Então, pessoal, toda ajuda ela é bem-vinda, né? Desde material para treino, roupa, que vocês puderem estar nos ajudando os nossos atletas agora neste momento aí para a gente estar recomeçando de alguma forma, ela é bem-vinda de coração mesmo, porque a gente, como eu falei, a gente não sabe por onde começar, né? A gente não sabe como vai recomeçar. Que vocês tiverem aí para estar nos auxiliando, né? A gente vai receber de bom grado. Rodrigo?
até para a gente conseguir reiniciar, a gente tem que saber qual é o tamanho do nosso estrago, né? A gente não conseguiu ainda ter essa dimensão, a gente conseguiu ver algumas coisas que a gente salvou lá, mas a gente não tem ainda a dimensão total do estrago, como é que ficaram as barras, se vai ser utilizado os equipamentos todos, se o solo vai ter alguma salvação, se a cama elástica que está tomada de barro vai ser utilizada. Então a gente não tem ainda essa dimensão ainda. A gente tem mais uma paulada para tomar ali na frente ainda quando a gente conseguir ter essa informação aí. E a gente acabou de encerrar uma rifa, né? E eu acho que em breve a gente deve estar pensando em alguma outra coisa para conseguir ajudar essa gurizada e conseguir fazer algum movimento. Então, se quiser seguir na rede social ali, que é @RodrigoPaulC, de Canavô, pode colocar lá e seguir, que em breve vai estar aparecendo alguma coisa ou alguma forma de poder nos ajudar. Eu não coloquei o meu Pix para utilizar, eu utilizo o Pix da minha irmã, que ela tem feito também bastante trabalho, o Pix de alguns outros colegas que estão à frente arrecadando dinheiro, e eu me utilizo dessas situações para também ajudar algumas pessoas. E está sendo muito tratado como a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, né? Só que eu acho que ela foi a do Brasil. Eu não lembro de outra tragédia desse tamanho que tenha. Eu já vi cidades, regiões sendo atingidas, mas não um estado inteiro, né? São aí mais de 400, quase 500 municípios que foram de alguma forma ou outra afetados. E que isso não pode morrer, essa ajuda, porque já caiu bastante, a ajuda caiu muito, infelizmente, esse apoio caiu muito. Muita gente veio para cá, conheci gente de Minas, de São Paulo, voluntários que vieram apoiar. Em um determinado momento eu ajudei a construir, a minha irmã é veterinária, ajudei a construir um canil, então fui lá, martelo, prego, vamos construir o canil e tal. Construiu, foi bem conhecido o canil Pata Molhada, se alguém quiser seguir também o pessoal e ajudar eles. Então essa função toda ela aconteceu de uma forma muito grande, o Brasil se comoveu, só que infelizmente vai esmorecendo, né? Vão aparecendo outros pontos, outras ideias, outras coisas em outros lugares, e o pessoal vai achando, não, então também, não, tem uma reconstrução, agora a reconstrução vai começar. Também, a gente nem limpou as casas ainda, sabe? Então tem muita coisa para acontecer, os locais de trabalho não foram recuperados ainda, o pessoal está entrando nas empresas, então a gente tem um longo caminho pela frente, que eu espero que o Brasil continue nos olhando, como olhou até agora, com muito carinho, e que a gente possa, de uma forma ou outra, sair dessa. Espero conseguir sair de cabeça erguida, e que a gente consiga continuar com a ginástica em Canoas, porque não existia ginástica em Canoas. E aí, através desse ginásio, se teve a ginástica foi, se desenvolveu, na pandemia teve uma quebra, o trabalho foi descontinuado, e agora a gente estava retomando, estava começando a aparecer alguma coisa, e veio de novo. Então, que os nossos governantes sigam apostando na ginástica, porque eu acho que ela tem muito para oferecer pela população. Obrigado aí, pessoal. Valeu mesmo. Meninos, muito obrigado mesmo. A gente fica à disposição de vocês, né? Eu sei que isso aqui é só um episódio, mas eu vou até tirar meu óculos, porque eu quero que vocês me vejam bem. Eu sei que isso aqui é só um episódio, mas essa luta ela nem começou, né? Então, a gente fica à disposição de vocês. Quero agradecer a participação aqui hoje, mas, acima de tudo, quero agradecer vocês mesmo, enquanto agentes da solidariedade e fazendo o que vocês têm feito para salvar essas vidas mesmo, né? Porque apesar de as pessoas estarem bem, elas ainda não foram salvas. Muito obrigado. Eu não posso dizer outra coisa, eu não consigo dizer outra coisa, a não ser expressar muita força, muita coragem para vocês. E a gente fica à disposição, podem contar com a gente para qualquer situação que deve a gente está aqui. Muito obrigado, gente. Eu não tô conseguindo me conter, eu tô muito emocionado mesmo. Peço desculpa a vocês, mas acho que talvez tenha sido essa parte dessa tragédia que mais me pegou, talvez pelo fato de eu também ser treinador, eu também ter o ginásio, me sustentar com a própria ginástica, sabe? Não
consigo mensurar, assim, o que vocês estão passando. Só de pensar em mim passando pela mesma coisa, eu já fico muito mal, muito abalado. Então, pensando no que vocês estão passando, né, é muito pior, né? Só de imaginar. Então, assim, eu agradeço também vocês por ter levantado isso, porque eu acho que hoje, assim, o sentimento que eu tenho agora mesmo é de talvez o dobro de gratidão pelo meu ginásio, pelas minhas coisas, né? As pessoas não entendem muito assim, mas tipo, um colchão, um colchão nacional de ginástica é R$ 5.000, gente. Um colchão pra você pôr no ginásio. Então, assim, desejo muita força mesmo. Obrigado por compartilhar e muita força para vocês voltarem e ter o trabalho de vocês de volta. Cedric, agora só a gente de novo, né? Tô vendo a sua emoção, eu realmente não saberia me colocar nesse lugar, né? Eu não sou, você é técnico, você é árbitro, você está no time Brasil. Então, assim, eu imagino o quanto escutar tudo isso deve ter sido difícil para você também, né? E, nossa, cara, eu nem sei o que dizer, assim, eu estou muito impactado com o que eles trouxeram para a gente aqui. Nossa, Ícaro, eu sinceramente, assim, igual eu falei com eles, assim, foi o que mais, acho que talvez o que mais me pegou, assim. Não que, né, todas as situações são muito difíceis, mas com aquelas que falam diretamente com a gente, acho que elas né, elas são mais, nos tocam mais, né? Então, nossa, assim, nesse momento, né, no meu ginásio, eu tô treinando, né, eu tenho uma equipezinha de treinamento aqui, né, a gente compete os campeonatos em Minas, e a gente tá indo no final do mês para um campeonato, sabe? Então, tipo, hoje, o meu trabalho hoje, né, o que eu faço agora nesse momento, na vida das minhas crianças e no meu trabalho mesmo, é fazer essa preparação para essa competição. Então, eu fico pensando, poxa, imagina se amanhã eu acordasse tipo, que não tem nada, sabe? Não tenho um ginásio, não tenho meu emprego, não tenho as coisas que eu investi, não tenho as minhas atletas, não tenho perspectiva nenhuma de ter isso de volta, sabe? Nossa, assim, desejo muita, muita, muita força mesmo. Muita força para esse pessoal, pro Rodrigo e pro Guilherme, né, em especial, que acabou de falar com a gente, assim, para eles se reerguerem, né? Em primeiro lugar, a gente já falou na vida pessoal, mas logo após na questão do esporte, assim, que quem trabalha com ginástica ama ginástica. Quem é ginfã pensa que ama ginástica. Vocês amam ginástica, sim, mas só que quem está diretamente envolvido com o esporte, assim, acho que é um nível acima, sabe? Enfim. Ai, força para eles. A gente está chegando ao final, né, Cedric? E nesse último momento aqui, a gente tem uma última participação. É da atleta Andresa Lima, que treina com a Adriana, que foi quem conversou com a gente no início do episódio, né? Ela treina no Grêmio Náutico União, no GNU, e a Andresa acabou de fazer uma rodada de campeonatos internacionais, né? E teve resultados excepcionais. E enquanto a tragédia aconteceu, a Andresa estava fora do Brasil, né? Ela retornou agora e ela retornou logo em seguida a tudo isso. A gente convidou a Andresa para participar, ela não pôde, porque ela está encerrando seu treinamento para o Troféu Brasil, que é daqui a algumas semanas. Mas ela mandou um vídeo para a gente, respondendo algumas perguntas prévias e contando um pouquinho sobre como está o preparo dela e sobre como ela recebeu as notícias e também toda a questão que aconteceu no Rio Grande do Sul. Deixei com vocês com o vídeo da Andresa. Na verdade, a tragédia começou ainda quando eu já estava aqui, antes de ir pro PAN. Eu lembro que tem um sábado que a gente precisou ir lá pro União para ajudar e ser voluntário, ajudar com as doações e iam receber abrigados lá também. Então a gente precisou ir pra lá para ajudar. E a gente conseguiu ajudar bastante coisa, organizar bastante coisa de doação. E, claro, depois que eu viajei pro PAN, ainda estava a enchente aqui, ainda estava toda essa tragédia.
mas eu fiquei acompanhando por lá mesmo, falava com a minha mãe, com meus familiares, como é que tava as coisas por aqui. Claro que a gente fica preocupado, mas em saber que tava menos pior do que tava quando eu saí daqui já foi uma coisa muito boa. Eu recebi notícias da minha mãe, dos meus familiares, né, de tudo que tava acontecendo por aqui, se tava tudo certo aqui em casa, né, como é que tava andando a união também, falar com o pessoal lá do ginásio, como é que estavam os abrigados, se tava tudo certo, né, porque era muita gente e tava bem difícil, assim, de organizar as pessoas, tudo, os animais também, mas eles estavam me avisando tudo. Eu tive que ser muito forte, assim, mentalmente, pra poder ficar naquele ambiente ali, saber que tem pessoas muito perto ali que estão sem casa, estão sem nada, crianças e animais também que estão, né, perdidos dos donos. E é bem ruim, assim, esse sentimento, sabe? De saber que tem pessoas assim, e eu me senti um pouco culpada às vezes também de estar treinando, tentando a vida normal, mas depois eu entendi que é o meu trabalho, né? Não tem como eu parar tudo assim. E eu tentei ajudar da melhor forma, ajudei da melhor forma. E já fiquei bem feliz. E tô bem feliz com o meu desenvolvimento de qualquer jeito, tendo treinado alguns dias, não tendo treinado. Eu me sinto preparada e agora, depois da viagem, já tá bem melhor aqui no Rio Grande do Sul. As enchentes já estão baixando mais. E a gente tá conseguindo treinar normal todos os dias. As pessoas ainda estão abrigadas lá no União, mas é numa parte totalmente diferente onde a gente treina. Então a gente consegue treinar normal. As meninas estão super bem, eu tô bem feliz, assim, pelo nosso desenvolvimento e nossa evolução, porque apesar de tudo que isso aconteceu, a gente segue treinando, a gente conseguiu evoluir bastante coisa e colocar bastante coisa nova na série e principalmente não desistir dos treinos, né? Continuar com a cabeça boa pra treinar. Isso é o mais importante. Eu já tô bem feliz, assim, com o nosso desenvolvimento. Acho que vai atrapalhar um pouco, mas não é, tipo, coisa muito grande, assim. Então, acho que a gente vai fazer um bom desempenho, está todo mundo preparado e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A mensagem que eu queria deixar hoje é agradecer primeiramente a vocês por ter me convidado para esse podcast, né, por ter falado aqui um pouquinho da situação aqui no Rio Grande do Sul, que não foi nada fácil, mas a gente, né, União e até as pessoas que ajudaram lá no clube, fora do clube, nessa situação foi muito bom. Queria agradecer a todos vocês, pessoal do podcast, e agradecer pela atenção. É isso. Beijo. É isso aí, Andresa. Muita força para você, muita força para sua família, para seus colegas de clube, para o Grêmio Náutico União, para o pessoal de Canoas. É uma tristeza realmente tudo isso, mas vamos pensar no futuro, né? Tomara que a Andresa tenha seu melhor desempenho aí no Brasil e até, quem sabe, nas Olimpíadas. Agradeço muito também, Andresa, pela sua participação. Com certeza acrescentou muito aqui para a gente em entender, né, como que tudo isso afetou toda a comunidade da ginástica, né, que se mobilizou bastante para ver, né, levar um pouco de alento e cuidado, assim, para quem sofreu com isso tudo. A gente, então, nesse episódio, falamos, né, sobre tudo isso que aconteceu, né, como os atletas estão lidando com isso, como os treinadores, né, esse projeto de Canoas que, nossa, estava para alavancar e depois acabou perdendo por causa da pandemia, voltando agora e de novo uma segunda tragédia. Mas foi muito interessante, né, falar sobre isso, trazer isso, né, para todo mundo. E fico aqui me despedindo, que vocês continuem ajudando da forma que puderem, siga a gente nas redes sociais, né, no YouTube, Spotify, todas as nossas redes, Instagram. E é isso. Muito obrigado por ter acompanhado a gente, ter nos escutado até aqui. Obrigado, pessoal. No próximo episódio, a gente vai contar mais uma história do Rio Grande do Sul, da equipe do Sojipa. Então, aguardo vocês. Cedric, obrigado. Muito obrigado pela força. Muito obrigado por participar disso aqui. E é isso. Acho que é assim que a gente constrói a história do esporte. É assim que a gente fomenta a ginástica artística. Beijo, gente. Tchau, tchau.